Muita gente conhece Salomão como o homem mais sábio da Bíblia. Mas poucas pessoas percebem que a história dele vai muito além de riqueza, inteligência ou poder. A vida de Salomão é quase um retrato do homem moderno. Um homem que conquistou tudo o que muitos sonham ter, mas que também enfrentou erros, distrações e um vazio que nem suas riquezas conseguiram preencher. E talvez seja isso que torna sua história tão atual. Hoje muitas pessoas tentam preencher a alma com dinheiro, prazer, status, redes sociais e reconhecimento, acreditando que isso finalmente trará paz. Salomão chegou mais longe do que qualquer pessoa nesse caminho. Ele teve fama, honra, ouro e acesso a tudo o que desejava. Mesmo assim, percebeu algo assustador: nada disso era suficiente sem Deus no centro da vida. E é justamente aí que começam as lições mais poderosas que ele deixou para os dias de hoje. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, peço seu like e sua inscrição. A primeira grande lição de Salomão é que sabedoria vale mais do que riqueza. Quando Deus perguntou o que ele desejava receber, Salomão não pediu dinheiro nem poder. Pediu sabedoria para conduzir o povo da maneira correta. Essa resposta agradou tanto a Deus que, além da sabedoria, ele também recebeu riquezas e honra. Isso revela algo muito importante para os dias atuais. Muitas pessoas passam anos correndo atrás de dinheiro, mas quase não investem em sabedoria. E sem sabedoria, até as conquistas podem destruir alguém. Hoje vemos famílias sendo destruídas, relacionamentos acabando e homens emocionalmente vazios mesmo tendo estabilidade financeira. Porque inteligência não substitui discernimento espiritual. Salomão mostra que antes de buscar crescimento material, o homem precisa aprender a viver corretamente. Outra lição extremamente atual é que prazeres terrenos nunca conseguem preencher completamente a alma. Salomão experimentou praticamente tudo o que alguém poderia desejar: luxo, riqueza, festas, construções grandiosas e reconhecimento mundial. Mas no livro de Eclesiastes ele demonstra um vazio profundo. É como se estivesse dizendo que nada daquilo conseguiu trazer verdadeira satisfação. Isso conversa diretamente com os dias de hoje. Existe uma geração tentando aliviar o vazio interior com entretenimento constante, pornografia, redes sociais, vícios e distrações sem fim. Mas quanto mais a pessoa tenta preencher a alma com coisas externas, mais cansada fica por dentro. Salomão chegou a uma conclusão que muitos ainda não perceberam: sem propósito espiritual, até as maiores conquistas perdem o sentido. E se você quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia Sagrada, te convido a conhecer o treinamento que indicamos, o link está na descrição. Salomão também ensina que pequenas distrações podem afastar lentamente uma pessoa de Deus. No início da vida ele andava em obediência, mas aos poucos começou a permitir influências erradas no coração. A Bíblia mostra que ele se envolveu com pessoas que adoravam outros deuses, e pouco a pouco, foi se afastando daquilo que era correto. O mais perigoso é que isso não aconteceu de uma vez. Foi gradual. E exatamente assim acontece hoje. Muitas pessoas não abandonam seus valores de forma imediata. Apenas começam a relaxar espiritualmente aos poucos. Primeiro deixam de buscar a Deus com frequência. Depois começam a alimentar hábitos errados. Quando percebem, já estão frias espiritualmente e emocionalmente distantes de Deus. A história de Salomão mostra que ninguém está imune ao desvio quando para de vigiar o próprio coração. Existe também uma lição muito forte sobre orgulho. A sabedoria de Salomão fez reis e rainhas viajarem grandes distâncias apenas para ouvi-lo falar. Sua fama cresceu enormemente. E um dos maiores perigos do sucesso é fazer a pessoa acreditar que não precisa mais depender de Deus. Hoje muitos homens começam humildes, mas depois de conquistarem dinheiro ou reconhecimento passam a confiar apenas em si mesmos. O problema é que a autossuficiência enfraquece a vida espiritual. Salomão tinha inteligência, poder e conhecimento, mas ainda assim caiu em erros graves. Isso mostra que ninguém é forte sozinho. Quanto mais alguém cresce, mais precisa manter humildade diante de Deus. Outra lição importante é sobre o poder das palavras. Salomão escreveu provérbios que atravessaram gerações porque entendia o impacto daquilo que falamos. Hoje muitas pessoas falam sem pensar. Discussões, agressividade e impulsividade estão destruindo relacionamentos e famílias. Salomão ensinava que palavras sábias trazem vida, enquanto palavras impulsivas causam destruição. Isso vale até para a maneira como alguém fala consigo mesmo. Existem pessoas que diariamente alimentam pensamentos negativos e acabam vivendo presas ao desânimo.
A sabedoria de Salomão nos lembra que maturidade também é aprender a controlar a língua. Salomão ainda mostra a importância da disciplina. Muitas pessoas querem grandes resultados, mas não conseguem manter constância nas pequenas atitudes. O livro de Provérbios fala várias vezes sobre preguiça e negligência. Hoje existe uma geração que deseja mudanças rápidas, mas quase tudo na vida é construído aos poucos. Corpo saudável, estabilidade financeira, maturidade espiritual e crescimento pessoal exigem disciplina diária. Salomão entendia que pequenas decisões repetidas formam grandes destinos. Uma das partes mais fortes da história de Salomão é perceber que ele teve tudo o que muitos desejam e ainda assim enfrentou consequências por escolhas erradas. Isso destrói a ideia de que dinheiro ou status conseguem proteger alguém do vazio interior. Muitas pessoas imaginam que seriam felizes se tivessem mais dinheiro, beleza ou reconhecimento. Mas Salomão prova que problemas internos não desaparecem apenas com conquistas externas. O vazio continua existindo quando Deus não ocupa o centro da vida. No final da vida, Salomão deixa uma conclusão extremamente poderosa. Depois de experimentar tudo o que o mundo poderia oferecer, ele declara que o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus e obedecer aos seus caminhos. Essa mensagem continua atual porque o mundo mudou, mas o vazio humano continua o mesmo. E talvez muitas pessoas estejam cansadas justamente porque estão tentando alimentar a alma com coisas que nunca foram capazes de preenchê-la.